Gente, primeiro bom dia. Hoje a gente começa a falar de um outro assunto que também tem muito a ver com dimensionamento de projetos, tá? Lembrando que aqui em resistência de materiais, o nosso maior objeto do ponto de vista de elemento estrutural que a gente tenta dimensionar, que a gente sempre trabalha, são vigas, tá? Vigas são o nosso objeto em si, nosso objeto de estudo do capítulo passado, será também objeto de estudo desse capítulo, tá? Que é o capítulo de deflexões em vigas. Primeiro, antes de explicar o que e como a gente faz, né, como que é o cálculo e o que a gente faz a nível de cálculo, eu vou te explicar o porquê da gente estudar a deflexão, tá? Tem algumas coisas que eu acredito que na cabeça de vocês já são óbvias, né, o porquê da gente estudar deflexão, mas tem alguns critérios que, como vocês ainda estão no sexto semestre de engenharia, sétimo, né? Sétimo semestre, sexto semestre de engenharia, vocês ainda não viram a nível de projeto, que eu antecipo aqui. E o primeiro ponto é o seguinte, como eu coloquei ali, esses critérios, eles têm critérios de deflexão, a gente chama vulgarmente de flecha, tá? Vulgarmente flecha, deflexão é tudo a mesma coisa. Aqui, a nível de resistência de materiais, o que a gente aprende a calcular é o que a gente chama de linha elástica. Ora, lá em mecânica, vocês aprenderam a traçar o diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço cortante. Por diagrama de momento fletor, você entende que, dada aquela carga estática, cada ponto da viga ao longo do vão vai ter um valor de momento. Cada ponto da viga ao longo do vão vai ter um valor de momento. Você liga todos aqueles pontos, você tem então o que a gente chama de diagrama de momento fletor. Esforço cortante é a mesma coisa. Linha elástica é a mesma coisa do momento fletor e do esforço cortante. Ou seja, cada ponto da linha elástica que você calcula é, na verdade, a deflexão naquele ponto daquela viga submetida àquele carregamento que você está considerando. Então, o que é uma linha elástica? É um diagrama das deflexões da viga. O diagrama de momento fletor é um diagrama das flexões em cada ponto da viga. A linha elástica é um diagrama das deflexões em cada ponto da viga, daquela viga específica que você está calculando, submetido àquele carregamento. A nível de projeto, você tem limitações na deflexão, tá? Outra parênteses aqui, não confunda deflexão com deformação, tá? Deflexão é uma medida de deslocamento, tem unidade, a unidade de medida dela é a unidade de comprimento, né? Metro, milímetros. Deformação é uma grandeza adimensional que mede o nível de deflexão em um dado comprimento original, tá? É uma medida percentual. Mas quando se fala em deflexão, as normas trazem valores limites, tá? Valores limites. Esses valores limites, eles são estabelecidos com base no próprio elemento estrutural. Então, por exemplo, e na serventia do elemento estrutural. Então, por exemplo, o elemento, eu trouxe aqui a tabela 13.3, que é da norma 6118 de 2014, tá? A tabela 13.3, está lá na norma 6118 de 2014. E ela vai setar, né, vai definir limites para deslocamentos. A tabela define limite de deslocamentos para todos os elementos estruturais. Então, você tem lá laje, você tem lá viga, você tem lá viga com alvenaria, você tem laje com equipamentos que tem algum grau de sensibilidade, você tem deslocamento horizontal, né, deslocamento horizontal do prédio. Por exemplo, no caso de deslocamento horizontal do prédio, que vai uma informação super útil para vocês, a norma limita o topo do prédio deslocando horizontalmente H sobre 1.700. H sobre 1.700. Então, se você tem um prédio de 100 metros de altura, quem faz essa conta aí? 100 metros dividido por 1.700, 100 metros são 10.000 centímetros, dividido por 1.700 vai dar mais ou menos quase 6 centímetros. 7 pouco menos de 5,88 centímetros. 5,88 centímetros. Tá? Então, 5,88 centímetros é o limite do deslocamento horizontal máximo do topo do prédio de 100 metros de altura. A norma ela também vai limitar a H sobre 500, a L sobre 500, quando uma viga tem alvenaria. Tá? Isso aqui é pergunta de prova.
L sobre 500 ou 1 centímetro. É isso que diz lá na norma. L sobre 500, L sobre 500 ou 1 centímetro. 1 centímetro. Esse é o limite de flecha ou limite de deslocamento numa viga, deslocamento vertical, numa viga que vai receber alvenaria após a construção do elemento, tá? Então, digamos, você tem uma viga lá de 5 metros. 5 metros. 5 metros são quantos centímetros? 500 centímetros. Se o limite de norma é L sobre 500 ou 1 centímetro, quanto dá o limite final? Quanto é L sobre 500 nesse nosso exemplo? Eles estão boiando ainda, nem acordaram, né? L é 500 centímetros. Se a norma está limitando em L sobre 500, quanto dá 500 sobre 500? 1. Então é L sobre 500 ou 1 centímetro. Então meu limite é 1 centímetro. Eu não posso ter uma flecha naquela viga pós-construção que vai dar mais de 1 centímetro. Esse é um limitador de norma, tá? Agora, digamos que tua flecha tem 6 metros. 6 metros. Qual é a flecha limite? 1 centímetro, tá? Se tua viga tem 4 metros de vão, qual é a flecha limite? Que dá quanto? 0,8. Pegaram aí como é que a norma trata, né? Sempre aí você vai ter esses fatores limitantes. Portanto, via de regra, uma viga que tem alvenaria sobre ela, ela indefinidamente teria uma flecha limite ou uma deflexão limite de 1 centímetro, tá? O máximo que você, projetista, deveria permitir na sua flecha, na sua viga, seria uma deflexão de 1 centímetro, tá? A nível de viga, ó a especificidade, viga com alvenaria pós-construção, tá? Se não fosse uma alvenaria, se fosse uma divisória leve, por exemplo, se fosse uma divisória, a norma já limita isso a L sobre 250, ou seja, ela deixa a tua viga ter uma deflexão maior. Você tem só a divisória sobre o seu elemento estrutural, desculpa, você tem L sobre 250, não tem história de 1 centímetro, L sobre 250 direto, tá? Em lajes, após construção, esse limite é L sobre 600, tá? L sobre 600. Ok, a nível de deflexão, né, ou flecha em elementos, nós temos 3 tipos de flecha. Preste atenção no que eu estou dizendo e para de copiar, porque isso não está no livro de resistências materiais. Você tem 3 tipos de flecha. Um que a gente chama de flecha imediata, tá? Número 1 é flecha imediata. A número 2 é o que a gente chama de flecha deferida e o que a gente chama de flecha total. Flecha imediata, você tem lá a equaçãozinha que calcula isso, a gente não vai ver aqui, você vai aprender isso lá nas cadeiras do 4º ano, que são as cadeiras de projeto. Flecha imediata é o que o cara construiu, concretou, vai ter uma flecha, tá? Vai ter uma flecha ali de imediato porque o concreto está numa resistência diferente do que é a especificação de projeto ainda. Você tem também, principalmente, né, a carga, ela não tem ainda, ela não está trabalhando no seu total de carga, né? Obviamente que quanto mais carga, maior vai ser a flecha no seu elemento estrutural. Então, ao longo da vida útil da estrutura, essa flecha ela vai mudar, porque as cargas atuando na viga vão mudar, a resistência do concreto vai mudar. Essa mudança de valor de flecha ao longo da vida útil de estrutura, ela tem um outro nome, a gente chama ela de flecha diferida, ou flecha diferida no tempo, tá? Esses dois termos querem dizer a mesma coisa. Então, você tem o que a gente chama de flecha imediata, né, pelo próprio nome, né, como fez, você tem uma flecha. Você tem o que a gente chama de flecha diferida, a equação da norma calcula isso para 70 meses, né? Enfim, não vou entrar na discussão desse número, mas é 70 meses que a formulazinha lá considera. E você tem o que a gente chama de flecha total. Flecha total é a soma dessas duas flechas. Então você vai ter uma flecha imediata, uma flecha diferida, soma esses dois valores, você tem a flecha total do teu elemento estrutural, tá? E existem equações para você calcular essas duas flechas novamente. Nós não vamos discutir isso aqui, nós estamos interessados no cálculo de deflexão somente do ponto de vista de resistências materiais 2, tá? Flecha a nível de projeto mesmo, você vai aprender a calcular mais na frente.
Por enquanto a gente fica aqui na equação da linha elástica, porque o que se aprender depois daqui, saiu daqui. Tá? As equações, elas saíram da resistência dos materiais. Beleza. Então, por que é importante você calcular a deflexão em viga? Né? Qual que é a razão maior de você calcular a deflexão em viga? Primeiro, são as patologias que podem se apresentar na tua estrutura se essas deflexões não tiverem sido calculadas direitinho. Tá? Então, a primeira coisa que eu posso te falar são fissuras ou trincas que aparecem, principalmente fissuras, aberturas, que você tem em alvenaria. Tá? É exatamente por isso que lá na alvenaria a norma vai limitar isso a 1 centímetro. Qualquer nível de fissura que você possa ter em uma alvenaria, isso pode afetar, por exemplo, as tuas esquadrias. Tá? Você pode ter problema de janela não abrindo ou fechando, mais comum não abrir. Né? O cara, a viga, ela flete tanto, porque normalmente quando a gente fala em flexão, a gente está sempre preocupado com o elemento de cima, mas tem um elemento de baixo dela. Se ela tem um conjunto de prédios que estão sendo, um conjunto de pavimentos. Você imagina um prédio que tem 23 pavimentos, tá? 23 pavimentos tipos. Muito provavelmente, todas as vigas se repetem. Né? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma viga de fachada. Todas as vigas se repetem no prédio. Se você tem todas as vigas trabalhando a cargas coincidentes, com resistência do material coincidente, com armação igual, né? Que o cara, quando ele calcula praticamente igual para todo mundo. Mesmo esforço do vento, dependendo de como a viga está travada, não vai fazer tanta diferença a nível de armação. Tanto eu não sei quem aqui já trabalhou em obra ou em projeto, mas é muito comum você mandar para a obra, quando você manda, por exemplo, a prancha com armadura de vigas do pavimento tipo, você já manda assim, prancha de viga, armação das vigas do pavimento tipo, aí bota lá em parênteses, segundo pavimento ao 21º pavimento, ou seja, o cara tem uma prancha para todo mundo, né? Isso é o que normalmente você faz. Então as vigas são idênticas. Aí você imagina cada viga defletindo 3 centímetros, né? Todas as alvenarias sendo submetidas a esse tipo de carregamento, tanto ela embaixo quanto ela em cima, porque as duas vigas estão fletindo. Então você vai ter ali problema, a alvenaria que passa sobre a janela, ela cria um bico, ela cria uma força sobre a janela, dependendo da posição, claro, mas aí você fica tendo problema para abrir ou fechar a sua janela, você fica sentindo a porta batendo na parte de cima, na contraverga, na verga. Então você tem alguns problemas desse tipo que você tem que contornar. Outra situação que aí já não é viga, mas é laje, se você tiver deslocamentos acentuados na tua laje, esse piso ele pode desplacar, ele pode se soltar da laje, uma vez que a laje flat ele está reto, se você tem a laje fletindo e ele está reto, quando alguém fizer força pisar, ou qualquer equipamento fizer alguma pressão nessa cerâmica, né, se for cerâmica ou sei lá qual é o revestimento que você está utilizando, ele provavelmente vai se quebrar todo, vai se soltar da tua estrutura, tá? E o último fator, a alvenaria mesmo, você ter uma trinca, né, uma fissura, uma abertura na alvenaria, é algo que sempre gera algum nível de desconforto para o usuário. Imagina a gente estar assistindo a aula aqui dentro e abre aqui nessa parede uma fissura que você consegue ver do outro lado, né, a luz consegue atravessar. Muito, obviamente, né, um projeto de estruturas de concreto, isso não tem a menor importância do ponto de vista da estrutura. Pode estar as alvenarias todas trincadas, tudo trincado. Para o cara que projetou para a estrutura, do ponto de vista da segurança estrutural, isso não tem a menor importância. Inclusive, seria até melhor se derrubassem logo todas as alvenarias, porque se aliviaria a carga. Isso num prédio de concreto, num prédio metálico, que a alvenaria ela é basicamente um elemento de vedação, ela não é um elemento estrutural. Se você parte para uma solução de um projeto em que o seu prédio ele é de alvenaria estrutural, aqui em Fortaleza a gente tem vários ali pela Washington Soares, chegando naquele viaduto que dá para o Beach Park, tem uns prédios ali do lado direito, vários deles são em alvenaria estrutural. Tem um condomínio aqui que eu acho que chama Smile Village, que fica bem por ali também. Tem vários prédios ali que são todos em alvenaria estrutural, tá? Aí a situação é completamente diferente. Se você tem uma trinca, uma abertura significante na tua parede, que ela tem efetivamente uma função estrutural, você tem um problema grave. Imagina uma viga, para você ter aí, se aqui dá para fazer essas proporções, mas imagina uma viga que ela trincou tanto que a luz consegue atravessar a viga.
fosse meu projeto, eu estaria com o coração na mão, como a gente diz aqui, né? Que é um risco grande. Você tem uma separação né? A nível de fissura, gente, eu estou batendo muito nisso para você entender como isso é importante, né? O porquê de você se preocupar com deflexão. Porque a nível de fissura, qualquer elemento fissurado, ele perde quase que totalmente, eu não vou dizer exatamente isso, mas qualquer elemento estrutural que está fissurado, ele perde boa parte da sua capacidade de resistir à tração, tá? A tração. A compressão, a coisa ainda se resolve. Eu posso lhe mostrar isso, se é que eu já mostrei aqui, de uma forma muito simples, né? Você pega esses dois pincéis. Vamos dizer que esses dois pincéis, eles são um elemento só, tá? Eles estão aqui juntos. Ele é uma barra, por exemplo, tá? Uma barra, ou uma viga, o que você quiser que ele seja. Mas eles estão aqui, ó, um elemento só. Quando esses dois elementos trincam, há uma separação física, né? A trinca, a fissura, a abertura, ela é uma separação física, né? Todo mundo concorda com isso. Fissurou, tem uma abertura, isso é uma separação física, tá? Se fissurou e tem uma separação física, quer dizer que qualquer esforço de tração nesses dois elementos, na hora que acontecer uma tração, ele vai separar, ou seja, a resistência dele passa a ser zero. Mesmo o elemento fissurado, né, ele separado, se você aplica um esforço de compressão, estou colocando força aqui, ó. Se você aplica uma força de compressão, eles ainda assim têm algum nível de resistência, um nível até relativamente bom. Então, fissuração é um problema que acontece nas nossas estruturas, principalmente concreto armado, madeira também, mas mais concreto, que você tem que ter controle. Tanto é assim que se você for lá também olhar a NBR 6118, ela vai limitar essas aberturas, tá? Qual é o valor limite da abertura que a nossa norma aceita, tá? Para ficar gravado na sua cabeça. Em concreto armado, algo variando entre 0,2 milímetros e 0,4 milímetros. Aí outra questão teórica da prova. 0,2 milímetros a 0,4 milímetros. 0,2 milímetros é isso aqui, bem aqui, ó. Tá vendo? É nada, né? É muito pequeno. Concreto protendido é mais ou menos em média 0,2, tá? 0,2 milímetros, tá? Concreto armado vai depender do elemento ali, de alguns outros fatores, mas em geral entre 0,2 e 0,4 milímetros, tá? Menos de meio milímetro. Então a norma ela limita isso para esse valor. Quando ela limita esse valor, em teoria, ela está garantindo, primeira coisa que ela vai garantir é algum nível de vibração aceitável para o usuário e algum nível de conforto visual para o usuário. Se você tiver aberturas ali da ordem de 0,2 milímetros, novamente, na alvenaria, que não tem nenhuma função estrutural, 0,2 milímetros na alvenaria, você pode até ter ali, né? Você tem que chegar bem pertinho para ver. Mas tirando isso, mesmo que o cara preencha lá com argamassa, com alguma pintura, com alguma massa, como a alvenaria não tem nenhuma função estrutural, isso certamente não vai causar maiores transtornos para o cara, tá? Agora, se você tem uma abertura maior do que isso, o primeiro ponto que você tem que entender é que você está fora de norma, né? Então, você já está vendido na situação. E aí você tem que fazer algum grau de investigação. Se você tem algum empreendimento que, né, a luz está atravessando a sua parede, então você tem realmente um problema que você tem que verificar do ponto de vista estrutural, ok? Um ponto importante sobre deflexão em alvenarias é o seguinte: quando você faz, ó, vamos pensar cronologicamente na construção do elemento, tá? O cara executou uma viga. Quando ele executa uma viga, a gente tem o que chama de flecha imediata, tá? Até o cara começar a construir a alvenaria, você concorda comigo que já passou um tempo, o concreto já curou, né, já tem ali algum nível de resistência da viga, parte da flecha imediata e parte da flecha diferida já aconteceram, então ela já fletiu. Então quando ela já está defletida, porque já tem, né, se você colocar aí, pelo menos metade da carga já deve estar por lá, que é peso próprio, pavimentação, revestimento, a laje e tal, né, boa parte da carga que vai para a viga já está lá. Então essa viga ela já fletiu um pouco. Quando o cara constrói a alvenaria, ele já constrói a alvenaria com parte da deflexão tendo ocorrido. Não é que você tem uma deflexão total e aquela deflexão total vai ser jogada toda na alvenaria. Parte disso já foi compensado
durante o processo construtivo da viga. Mas ainda assim, você tem lá as formulazinhas para calcular e você tem que obedecer o que está em norma, ok?